iniciamos mais um Cal Convida, né? Hoje, quem nos dá a honra é o Ronaldo, arquiteto, né? E ele está tendo uma participação no CalLab, que foi um edital do CalBR, né? E é disso que nós vamos falar aqui. Mas, primeiramente, eu vou fazer aqui, aí eu tenho que pôr óculos, não tem jeito, né? Um breve currículo, né? Para os nossos arquitetos que não conhecem mais profundamente o Ronaldo. Ronaldo Braga Magalhães, né? Professor universitário por mais de 10 anos, ilustrador, design gráfico, autodidata, arquiteto urbanista pela Unimiderp, né? Tem BIM Managed pela Zigurati, design na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, especialista em design interiores pelo CDB, pós-graduado em gestão de projeto e obra de construção civil e Escola Brasileira de Pós-Graduação. E está empreendendo com a Kombi Arquitetura e Design atualmente. Então, esse é um currículo mais assim técnico, né? Mas é importante para a gente, né? E aí eu vou pedir assim, Ronaldo, com 3 anos de idade, onde estava e como é que vem Ronaldo por Ronaldo? Como é que você me descreve? Com 3 anos de idade, foi longe, né? Com 3 anos eu estava na fazenda, né? A gente morava na fazenda Morro Alto, dá 20 quilômetros, 20 e poucos quilômetros aqui da saída para Rochedo. Então ali depois do Pimenta, depois da Curva da Morte, né? A gente desce ali e tem a fazenda Morro Alto que fica à esquerda. Então eu me criei ali até os 7 anos que a gente veio para a cidade. E depois disso, estudei no Geraldo Castelo. Moro ali no São Bento, né? Meus pais ainda moram ali até hoje. Então, os 3 anos eu estava lá. Subindo em árvore, né? Brincando. Né? Teve a infância que a gente teve, eu também tive essa infância, né? Eu sou nascido em Campo Grande, mas eu morei uns 3 anos na Estaca, que é uma chácara, que é uma localização indo para Cuiabá, né? Meu pai tinha uma escola lá para a comunidade e eu acabei morando 3 anos lá. Então, essa experiência de morar em chácara é incrível. Mas depois disso, agora dá uma continuidade. Veio para Campo Grande, o que estudou? A gente... Antes de chegar em Campo Grande, né? 7, eu acho que a gente veio um pouquinho depois. A gente pegava táxi. Tinha um táxi que levava, né, os filhos do dono da fazenda e a gente ia também, né? Estudava em Terenos, aí uma época a gente estudou no 26 de agosto, né? Na escola. E aí quando minha mãe resolveu sair de lá, que meu pai era capataz, né? E ele queria viver a vida na fazenda, né? E aí minha mãe, não, eu não quero, né? Eu quero dar estudo, né? Dar estudo e tudo, que minha mãe também sempre foi assim, essa meio visionária, né? De querer que a gente estudasse, queria ter uma vida melhor. E aí ela veio, né? A gente veio, a casa ainda não estava pronta. Então foi um período um pouco sofrido, né? Assim, de construir casa, de morar ali do jeito que estava. E a cidade era, naquela época, São Bento ali, a gente não tinha asfalto, né? Que ano que era mais ou menos isso? Rapaz, tem aí 40 anos atrás, né? 40 anos atrás. E ali tinha umas valetas, né? Chovia, tinha valeta. Então a gente brincava muito, muito terreno baldio ali. E a nossa infância foi brincar por ali. Tinha a Cidade Jardim, a Praça Taiangá. Nossa infância foi brincar ali, né? E na Cidade Jardim ali tinha a grama e a gente colocava uns papelão, ficava brincando, né? Porque era tudo aberto. Então escorrega ali. Ia no córrego, ver os peixes, brincar, pegar fruta. Ali foi... Boa parte da nossa infância foi ali no Itaiangá. E estudei no Geraldo Castelo, depois pro 26 de agosto. Né? Do 26 de agosto pro Joaquim Murtinho, já o ensino médio. Eu estudei no Joaquim Murtinho. Eu cheguei a morar ali na Rui Barbosa, quase esquina com Afonso Pena. E aí, estudava no Joaquim Murtinho, não sei se você é dessa época, quando a escola era de madeira.
a parte principal dela era de madeira, não sei se você vai lembrar disso. Não lembro. Já tinha reformado. Eu que eu peguei bem... quer ver? Meu foi só ensino médio mesmo. Tá. Não, eu peguei primáriozinho, assim. Era... A escola já tinha aquela configuração que ela tem hoje, assim, né? E aí, eu fui mirim também, né? Com 13 anos. 13 anos a gente entrou na mirim. Eu e meu irmão mais novo. Meu irmão mais velho já trabalhava nas Casas Moreiras, ali na Barão, né? Ali em cima. E 13 anos era mirim. Patrulheiro mirim, né? Ali no Horto Florestal. Então, a patrulheiro mirim era ali. E a gente fazia ordem unida, né? E era um ano. Eu fui datilógrafo copista e auxiliar de escritório, que eram os 2 melhores cursos, né? E que eu era disciplinado e tal. Então, fiz esses 2 cursos. Formei e trabalhei no Parque dos Poderes. Primeiro, eu cumpri férias, né, de um mirim que trabalhou na Caixa Econômica da Barão ali. Eu fiquei um mês ali. Lembro muito da Malu, né, que era uma funcionária. Na época, nunca mais eu vi ela. Depois disso, eu trabalhei no Parque dos Poderes, Procuradoria-Geral de Justiça, né? E lá eu trabalhava, né, colando, recortando acórdão, né, colando. E depois fazia xerox, fui operador de xerox durante um bom tempo com aquelas máquinas, imprimia muita coisa ali. Apostila. Trabalhei também no protocolo, onde a gente levava documentos, né, para os procuradores. Então, a gente pegava uma Kombi, ou então um Opalão 4 portas, preto, e a gente saía, né, distribuindo isso e recolhendo também, né? Então, a gente trabalhava só o período da tarde, e era muito, muito bacana, né? Aquela parte ali do Parque dos Poderes. Sim. Que eram chácaras ali ainda, né? Então pegava o ônibus, a gente tinha só um ônibus para ir para lá e acabava, o ônibus parava de circular, né? Eu já perdi o ônibus uma vez, tive que voltar até o posto de gasolina lá da Mato Grosso, né? Fui a pé até chegar lá. E aí, depois disso, né? Eu tive que sair da mirim, né? Completei a idade. Fui vender purificadores de água à Europa, né, um tempo aí, pouco tempo, acho que foi uns 3 meses. E fui cobrador de ônibus. Logo em seguida, um primo meu trabalhava na Jaguar e falou assim, Ronaldo, você não quer? E eu fui lá e consegui. E nessa época eu já estava na faculdade, né? Eu já estava na Uniderp, no CESUP. Acho que foi o último ano do CESUP, quando eu entrei. Foi em 95, né? A gente fazia ainda ali... Lá no Redondo. No Redondo ainda. E estavam construindo as partes novas ali. Então, eu fui fazer a faculdade ali, né? E trabalhei de cobrador. Foi em 95. 95 quando eu entrei, né? E aí, a gente começou ali. Eu sou de família bem humilde, pobre, né? Então, a gente não tinha... Eu entrei na faculdade, mas não tinha grana, assim, suficiente para pagar, né? E aí eu fiquei desempregado um tempo e parei, né? Parei a faculdade. E nessa época tinha o Creduc. E aí eu me inscrevi no Creduc, mas eram poucas vagas, muito poucas, tipo umas 5 vagas, né? Que tinha. E aí eu não consegui. E, assim, a faculdade de arquitetura era, na época, uma faculdade um pouco mais elitizada, né? Sempre foi mais caro, né? Sempre foi mais caro e quem realmente, os alunos eram, né, às vezes de uma família um pouco mais, que tinha um pouco mais de recursos, né, na época. E aí, depois de um tempo, eu consegui, né, falei direto com o Pedro Chaves, né, fui lá com a câmera e tudo. E aí, o Pedro Chaves falou assim, resolve o problema desse aluno que eu tô mandando para Juraci. E aí, ela resolveu o problema, né, na próxima lista que teve, saiu o meu nome. Então, eu consegui terminar o curso de arquitetura. Fui cobrador. Depois de um tempo, trabalhei com um amigo meu, com o Lula, né? Que é da XYZ, e formou uma galera aí de design, né? Design gráfico,
né? E foi essa minha formação também em design gráfico. E eu sempre gostei de ler na faculdade. Isso foi tinha junto acesso... à faculdade ou depois? A parte Foi de design? junto, a parte do design. Eu sempre fui ilustrador, né? Desde criança mesmo, 6 anos, né? Desenhava e sempre desenhei, né? Sempre gostei de desenhar. E aí, na época da faculdade, eu trabalhei um tempo na Secretaria de Cultura, Fundação de Cultura e Secretaria de Cultura, né? Era na Afonso Pena, depois mudou para 14. Quem que era o secretário, né? Você lembra? Era o Perazzi. Ah, Era um artista, né? E ele e a Heloísa Bortolotto. Não lembro o nome deles, lembro que era Perazzi. E aí eu trabalhei com eles nesse período, né? Desenvolvi as artes ali, a parte do design mesmo, de todo o material gráfico, né? Era feito ali lá dentro da secretaria mesmo. E aí, com o tempo, também eu trabalhei com o Lula, né? E aí ele começou também a fazer os eventos culturais, temporadas populares, né? Ele pegou essa parte e a gente também fazia juntos, né? E aí eu saí e acabei trabalhando com ele durante um bom período. Eu trabalhei na editora, né? Então eu trabalhei em várias coisas, né? Aí trabalhei na editora. É o que dá câncer pra gente, né? Trabalhei na editora da Uniderp e eu sempre fui um cara que buscava informação, né? Então eu era chamado de Corel Man, né? Que é o cara que manja de Corel. Qualquer coisa que perguntava eu sabia. Eu buscava em livro, eu buscava muito conteúdo de tudo. Então, da parte da Adobe, Photoshop, Illustrator, InDesign. Então, sempre tinha muito conhecimento nessa área. E aí me convidaram, né, para estagiar. Eu estagiei um tempo lá na editora e em seguida eu fui contratado, né? E fiquei lá até o término da faculdade, né? Fiquei lá na editora e também na agência experimental, a Unideias, na época. Então eu não lembro, não tem. A Unideias do curso de publicidade. Então, tá. como eu tinha essa veia, sim, né? Você se ligou do a esse design, grupo. do design, manjava bastante os programas. Eles me convidaram, né? E pela ligação ali com a editora, já estava dentro da Uniderp, né? Eu fui para lá. E lá a gente trabalhava com alunos, então eu preparava material, eu dava o suporte todo para os alunos, né, que estavam formando ali em publicidade e propaganda. E a gente fazia toda a parte de comunicação da universidade lá dentro da agência experimental, né? Até contrataram outras pessoas, né? E a gente fazia tudo lá. Foi um período muito bom, muito interessante. A TV, então a gente tinha vários recursos ali para poder desenvolver os materiais gráficos e fazer tudo que tivesse que ser feito, né? A universidade, ela tinha todo esse poder aí. Falando em design, você diz aqui que você fez design na Federal do Rio Grande do Sul. Me conta como que foi isso. E foi nessa sequência. Eu terminei a faculdade, fiquei um tempo ali, acho que foi em 2000 eu terminei em 2003, né? O curso de arquitetura. Em 2005... Então, eu fiquei ainda trabalhando dentro da universidade. Em 2005, surgiu uma especialização lá no Rio Grande do Sul, na PUC, de expressão gráfica. E eu, como eu era da ilustração... Já estava na área. Gostava de desenhar, era minha área. Eu falei, eu vou para lá. E era do curso de arquitetura lá. E aí eu conversei com a professora Terezinha, né, que eu queria... né, ser demitido, né, receber o que tivesse ali para eu poder fazer esse curso lá. E aí ela autorizou, né, a fazer essa demissão. E eu peguei minhas coisas, meus livros. E foi. Peguei uns livros, fui de avião para lá. Até tive que deixar alguns livros por causa do peso, né? E aí eu fui morar numa casa de estudante, chamada JUC 7, Juventude Universitária Católica Casa 7. E é a única que tem até hoje. E aí lá a gente... Foi o período que iniciou o ProUni? O FIES, né? O FIES. Foi o período que iniciou o FIES. Então, a casa, tinham poucos alunos, né? Porque poucos alunos, né, conseguiam ir para a universidade. E aí, quando eu fui para lá, que foi em 2005, que teve um boom
né? Que começou mesmo, o FIES funcionou e aí... Deu acesso. E a casa que tinha 5 moradores, estava com 32, né? Então, e era uma casa grande? Era uma casa grande, com 18 quartos. Tá. Né? Então, eram mais ou menos dois por quarto. E tinham alguns que eram individuais, assim, para diretoria, né? Sim. E eu morei esse período lá em Porto Alegre fazendo a especialização na PUC. A PUC é uma universidade linda, assim, né? Eu conheço, eu já tive É uma lá, coisa impressionante. Ela fica em construção o tempo todo. Todo. O paisagismo muda aqui, o prédio que você vê surgindo, as coisas mudando. Muito rico aquele local, né? Isso foi... Quanto tempo você ficou lá? Eu fiquei ao todo, foram 5 anos. Só que eu fiquei 3 anos... Não, fiquei 2 anos no início, que foi para especialização. E aí eu acabei não concluindo a especialização, né? Lá no Rio Grande do Sul? Lá no Rio Grande do Sul. E fiz uma outra também, iniciei uma outra. E aí eu voltei um tempo para cá, né? Terminei essa parte de especialização. Aí eu voltei, fiquei um tempo aqui em Campo Grande trabalhando lá. De novo, voltei a trabalhar com o Lula, né? XYZ Design. E aí ele estava se mudando para São Paulo, né? Ele está lá até hoje. E aí eu fui, né, trabalhar lá. Fiquei 4 meses e nesse período tinha... Quer dizer, 1 ano atrás, abriu o mestrado, eu me inscrevi, mas não consegui. Eu não morava lá, então... Sim. Então eles preferiam não ter alguém de fora, né? Porque às vezes você tem uma vaga que essa vaga tem que ser ocupada mesmo, né? E aí eu falei, não, no próximo ano eu vou conseguir. Aí no período de inscrição, eu fui para Porto Alegre. Aí eu tava namorando uma menina lá, né, a Ritinha. Aí peguei o endereço, né, toda a documentação e entrei, né? Consegui, falei, não, agora eu moro aqui. Eu moro em Porto Alegre. Já não morava mais na casa de estudante, né? Eu já morava, já tinha um endereço. Já tava com ela, né? Aí consegui passar na seleção. Foi em 2009, né? Então, 2009 não, final de 2008, né? Agosto de 2008. Aí eu comecei o mestrado lá. Mestrado em design, só que é o design focado mais no design e tecnologia. Ecodesign, né? E eu fiz o meu tema foi ecologia profunda e ecodesign, né? Foi esse o meu foco do trabalho que eu fiz com crianças. Até desenvolvi um livro, uma revistinha, né? Que era não tem, mas é uma revistinha de atividades para despertar a consciência da criança, né? Com a ecologia profunda, com o desperdício, né? E aí eu falava toda essa parte do design, dos 3 R's, da reciclagem, né? Do produto, como que... dos 5 R's ali também para... Então, era esse o tema. E aí teve um evento muito interessante na minha vida, que foi o Odilon Moraes, que é um ilustrador de livro infantil ilustrado, é um dos grandes mestres do Brasil e do mundo nessa área. E ele deu uma oficina lá em Porto Alegre. Eu não lembro o nome do espaço lá. Ele deu uma oficina e eu participei dessa oficina e eu sou apaixonado por ilustração, né? E aí ele deu essa oficina de livro infantil ilustrado. E eu estava fazendo mestrado, eu estava fazendo em 2 escolas, aplicando essas atividades e vendo como que as crianças reagiam, né? E várias atividades, vídeo. Eu peguei muita coisa, muito conteúdo para poder ver como que as crianças elas se comportavam em relação a cada atividade. E aí eu aproveitei, né, com essa oficina do Odilon e com essa minha parte de ilustrador, aí eu fiz uma oficina com as crianças. E foram 9 livrinhos com 20 outros que estavam iniciados. Então a gente fez 9 livros. Livros lá no Rio Grande do Sul? Lá no Rio Grande do Sul, na escola Silvio Torres, que é bem na divisa de Viamão. A parte que alagava, assim, sabe? E eu tive essa semana passada, eu conversei com a Vilma Rial, que é uma professora
E a gente, na época, foi visitar alguns alunos e tinha um menino, na época, e ele tem uma doença degenerativa, né? E a probabilidade era dele viver mais uns 5 anos. E ele tá vivo, casou Que coisa. com a fisioterapeuta dele. Foi uma notícia assim, foi, nossa, uma notícia que a gente fez uma surpresa, né? Sim. Então, aí eu terminei o mestrado e voltei. Eu tava voltando e o mestrado foi bem difícil, né? Foi bem complicado mesmo, porque além da gente... A gente é arquiteto, é muito visual, muito prático, né? Então, a gente não tem essa carga teórica. Então, realmente foi um parto fazer o mestrado, né? Uma dificuldade tremenda. E aí, quando eu terminei, antes de eu voltar, o coordenador do curso de arquitetura, ele sabia que eu estava fazendo mestrado, ele falou assim, Ronaldo, você não quer vir aqui? E ele falou, você não quer vir aqui, né, lecionar, tal, tem uma vaga aqui. E aí eu já vim, já ajeitei tudo, né? E eu comecei a lecionar ali na Uniderp. E... Aí já era Uniderp, já não era mais... já era Uniderp, já era, na verdade, já era a Anhanguera, né? É verdade. 2012, início de 2012. Então, eu comecei a lecionar a parte de desenho mesmo, desenho à mão livre, né? Fazer toda aquela parte de construção ali do desenho e também da parte tridimensional. Então, era uma viagem, né? Tanto a parte de desenho, né? Ensinar, não é ensinar, né? Na verdade, é você desenvolver a habilidade do desenho. Da pessoa, sim. Fazer com que ela consiga expressar graficamente, né? E também a parte tridimensional, que era uma coisa assim para explorar a forma. Sim. E antes de eu lecionar essa disciplina, eu fui na Federal, eu conversei, né, com um professor que dava essa disciplina, né, para trocar uma ideia, para ver como que ele resolvia isso. E aí essa troca foi muito bacana, né, com livros e tudo. E nunca foi a mesma coisa, sabe? Nunca eu tinha o mesmo conteúdo, sempre o conteúdo atualizava, evoluía, a gente viu o que deu mais certo e não. E aí foram 7 anos ali dentro da Uniderp, em várias outras disciplinas, fui orientador também. Mas sempre nessa área gráfica, ou não? Você saiu para alguma outra área de arquitetura? Tinha área gráfica, tinha projeto, tinha parte de também, informática, né, de Revit, eu dei aula de Revit, de AutoCAD, de Sketch também. Então, essas eram as minhas áreas, né? Além de orientador. Então, eu orientei ali de 2013, né, até o último ano. Né? Então, a gente tinha muitos alunos ali, né? E depois da Uniderp, aí você sai e aí você monta o escritório. Você fala dessa Kombi Arquitetura e Design aqui. Ela vai surgir agora, né? Porque aí, o que acontece na Uniderp? Por que a gente sai, né? Aconteceu de uma baixa de aluno ali, de FIES e tudo, deu uma reduzida. Aí reduziu o cargo horário, a gente fica meio instável, né? Numa situação instável. E eu fui demitido no início de 2019. E aí eu já tinha passado no concurso para professor substituto para a Federal. Na Federal. Já tinha passado. Então, quando saiu minha demissão, eu já estava ali, com um mês e pouco, eu já estava na Federal, lecionando ali. E aí eu entrei na Federal. Antes um pouco de eu sair da Federal, que foi em 2017, eu tinha um escritório com a Adriana, uma amiga minha. E a gente fez o ARC 78, que era um local onde a gente queria fazer o escritório de arquitetura, mas a gente falou assim, como que a gente vai ganhar grana, né, no início, para levantar o escritório? Aí eu falei, vamos fazer curso. E a gente fez uns cursos de informática que conseguimos equipar, assim, comprar mesa, cadeira, projetor, né, para fazer o escritório rodar. Mas a atividade de professor, ele toma bastante tempo. Então, eu não consegui... Aí acabou que o escritório, ele ficou parado por um tempo. Mas em 2017, a ideia da Kombi, ela já surgiu em 2017. Então, como que surge essa ideia da Kombi? Que é uma coisa assim, bem, né? A ideia da Kombi, ela, assim, sempre foi uma coisa que eu queria fazer, né? A parte social, né? Como que eu
eu nunca me enxerguei fazendo grandes projetos, assim. Mas eu queria fazer um trabalho social. E aí eu apresentei. Aí surgiu essa ideia da Kombi num brainstorm. Que a gente tava lá e tal, e falando, né, e uma lista de 40 nomes. De repente saiu a cor Fusco. Né? Ah, cor Fusca. Aí um já falou Fusca, aí do Fusca já teve Kombi. Eu falei, nossa, Kombi, opa. Aí eu falei, cara, Kombi é um negócio muito interessante, né? E aí a Kombi, ela é super versátil, né? O carro que tem a maior ocupação espacial. Sim. E ele serve para tudo, né? Você vê a Kombi é escolar, é polícia, é verdureiro, é para transporte de tudo quanto é coisa, de lanche, de food truck, né? E tudo isso. E eu falei, cara, olha só a versatilidade, tem tudo a ver com a arquitetura, né? E dessa coisa social, né? De fazer parte da história, né? E aí eu falei, tem tudo a ver, né? Um carro mais simples e aí fui ver o que significava Kombi. E Kombi é a abreviação de combinação em alemão, né? Kombi é uma abreviação. E aí casou tudo. O que quer dizer Kombi, o abreviado? A Kombi, então, mas Kombi é como se fosse uma combinação, só que eu só estou falando o Kombi, né? De combinação. Sim. Então, o significado é essa abreviação mesmo, de combinação. Ah, tá. Entendi. E aí, a partir disso também surgiu a marca e tudo. E aí, a Kombi, eu apresentei a ideia da Kombi lá na Interp. Só que a ideia da Kombi era muito romântica. A ideia romântica, né, de arquiteto, de resolver o problema social. Só que a verdade é que o projeto não resolve nada. O projeto de arquitetura não resolve. Se ele não for edificado, ele não resolve. Ele vai ser só um desenho, vai criar uma expectativa, ele não resolve. Sim, sim. E aí eles perguntaram assim, como que você ganha dinheiro com isso? Eu falei, essa parte eu ainda não resolvi ainda. E essa parte aí eu não tinha resolvido, né? Não sabia, né? Eu queria resolver o problema, mas não sabia como resolver o dinheiro, a situação da saúde financeira da empresa. Aí eu participei depois de um outro edital que foi da PIME, que é da Federal, que eles têm também uma incubadora. E também foi o mesmo problema, né? Eu não tinha ainda conseguido resolver. E por último, em 2019, surgiu o edital da S9, da UCDB. E aí, ele foi mais abrangente, foi mais brando, né? Porque a ideia praticamente ainda não tinha... Tinha, assim, a parte financeira, mas, assim, como que eu resolvi essa parte financeira, né? Existe o programa Minha Casa Minha Vida. Eu falei, rapaz, o programa, ele dá o suporte. Por que não vou usar isso, né? Ele já está aí, ele vai viabilizar o que eu quero fazer. E aí foi com essa ideia, né, que eu passei no edital da S9, da UCDB. E aí lá a gente teve mentorias, né, um direcionamento. Na época eu fiz a marca, né, e fiz o site. Debrucei mesmo, falei, não, vai ter que sair. E saiu uma coisa muito boa. Até então eu estava apaixonado pela solução, pela marca, pelo design do site, mas não tinha saúde financeira. Só não dava o dinheiro ainda. Só não dava dinheiro, né? Era uma ideia bonita. Era uma ideia muito bonita. Você contava para as pessoas, achava lindo, né? Muito lindo, né? Poxa, que ideia legal. Mas financeiramente não dava nada. Aí eles tinham uma parceria com o Sebrae, foi, né, uma mentora, né, do Sebrae lá para conhecer. E ela falou assim, Ronaldo, você podia ir lá conhecer o Living Lab. E aí eu marquei, fui lá falar com a Leandra. Eu falei, a Cristiane me mandou aqui, eu vim, né, ver como que dá, explicar meu projeto. E a Leandra, nossa, assim, ficou registrado, né? Lá tem um vidro, né, que eles usam como quadro negro. Quadro negro é um vidro, né, para pincel atômico. E aí ela começou a explicar, a sua ideia é assim, 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 você tem que fazer virar
100 mil, né? E multiplicar isso. Aí você vira um startup. Eu falei, nossa, né? Eu falei assim, a minha ideia era multiplicar. Só que eu não entendia como fazer aquilo, né? Eu falei, pô, tem tudo a ver. E aí eu comecei, né? Com mentoria e tal. Só que eu não tinha experiência ainda. Não tinha feito nenhuma obra, nenhum projeto assim que fosse executado, né? Experiência do Minha Casa Minha Vida, de financiamento, nem nada. Aí um mentor falou assim, Ronaldo, você tem que ir aí a campo e fazer essa experiência, senão você não vai, né, não vai sair do lugar. Você não vai ter como, né, colocar valor, sabe? E lá fui eu, em Rochedo. Eu já ia pro interior mesmo, né? E Rochedo, eu tinha parentes lá. Minha tia morou lá. A gente tinha uma vida também lá em Rochedo, né? Da fazenda e de tudo. E aí meu primo que estava morando lá, nessa semana ele me liga, Ronaldo, a gente ganhou um terreno aqui e tal, você não faz o projeto pra gente e tal. E aí eu falei, olha só. É agora. É agora. Fui lá e a prefeitura estava doando 130 lotes, né? Mais ou menos 100 lotes para Pessoal, residencial e mais acho que 30 comercial, né? E aí eu fui lá, fiz um trabalho, né, de conversar com o pessoal, de marcar, peguei o telefone de todo mundo que tinha ganhado lote, fui fazendo uma divulgação, né, explicando como que era. E aí eu consegui algumas pessoas, né? A maioria não. Eu consegui fazer três obras lá. A primeira, e a gente como arquiteto, a gente tem esse problema de querer fazer a coisa mais melhor, né? A gente quer fazer o melhor, né? Não se contenta com a casinha de 2 águas. Falei, não, mas você não quer uma casa melhor? E eu mesmo fui culpado, né? Do problema que deu depois. Porque assim, eu fiz um projeto melhor, só que esse projeto melhor, ele tem um custo maior. O financeiro não acompanha. E aí eu não tinha experiência também de orçamento, né? E eu peguei e corri atrás, só que eu não tinha suficiente, eu não tinha segurança. Peguei cubo, peguei Sinap, não manjava nada de Sinap. Aí peguei assim uns construtores. Faz tanto que dá por metro quadrado. Falei, vai dar. Vai dar. Vai dar, vai sobrar um tanto aqui, vai ser legal. Só que foi uma época ali, né? Eu dei aula na Federal e a gente começou a dar aula e teve pandemia e foi tudo online, né? E depois saiu da pandemia e aí que começou a fazer isso. Então, teve uma alta de custo. E o projeto ele já estava rodando. Na verdade, assim, ficou um ano ali até liberar energia e água para poder liberar o loteamento, né? Porque a Caixa não faz sem isso. Aí, quando liberou, que a gente começou a fazer. E aí, Aí eu já tinha feito um custo anterior, né? E com isso já estava o segundo projeto já estava engatilhado ali, né? Sim. E aí esse primeiro projeto a gente começou, não, vai dar tudo certo. Mas não deu tudo certo. Deu um prejuízo, eu trabalhei na obra, eu ralei mesmo na obra para conseguir dar conta de fazer, de acabar, mas tive um prejuízo financeiro, né? E a segunda obra já estava engatilhada, então, mais ou menos assim, antes de terminar a primeira, a segunda já tinha sido iniciada, né? Tá, vamos dar né? Nós viemos até aqui, nós estamos falando... Já está quase chegando no Caulab. Então, é isso que eu estou dizendo, né? Então, a Kombi, né? A parte de empreendimento, físico, execução, tarará. Bom, aí tem esse edital, né? Isso. Do Caulab, né? Que foi quando? Foi em fevereiro? Foi em fevereiro e março. Ele foi prorrogado um pouco mais, né? A inscrição ele prorrogou, acho que mais uma semana. Então, eu queria agora que você, né? A gente tem todo esse apanhado, toda essa bagagem tua que vem, né? E que chega na Kombi, né? Como empreendimento. E agora eu sei que essa Kombi também vem para o Caulab, então eu queria que você me falasse agora desse edital do Cal, como é que você viu esse edital, oportunidade, e isso é importante também que você fala, né, para os profissionais de arquitetura, né,
que a gente não está acostumado com editais, com startup, com mentoria, com todo esse universo de possibilidades que o arquiteto tem e que a grande maioria não vê isso ou não está no radar, né? Então, eu queria que você me falasse desse edital do CalBR sobre o CalLab. Então, aí surge esse edital, surge no momento assim que eu tive a experiência. O terceiro projeto ele equalizou, não tive lucro, mas não tive prejuízo, né? Esse terceiro projeto. E aí eu já mexi na arquitetura para reduzir custos. E nesse momento eu queria sair, eu queria realmente pensar numa solução... Dá uma escala, né? Que ganhasse escala, porque da forma que estava era impossível, era uma dor de cabeça em escala, né? E não era esse o objetivo. Então, eu já tinha conversado lá no Living Lab, né? Falei assim, eu vou fazer, né, uma ideia nova. E aí surgiu o CalLab, eu falei, presente para mim, né? Me inscrevi, foram inscritos 225 para 75 vagas. Isso era nacional, né? Nacional. O CalBR que patrocinou, mas era a nível nacional. Isso, e aí são 3 verticais, né, de negócios disruptivos, negócios tecnológicos e negócios responsáveis, né? Negócio responsável, negócio em inovação e tecnologia, e negócio disruptivo. Esses eram os 3 correntes, 3 verticais, né? E eu já fui no disruptivo, né? Achando que mas eu acho que talvez não é ainda, né? A gente na verdade, não sabe, né? Exatamente onde que encaixa isso. Então, escrevi, né? Um formulário, você preenche, coloca ali, fui selecionado, né? Foi muito bom. E o que é o CalLab? Né? O CalLab foi um edital para selecionar ideias inovadoras nessas 3 verticais, né? E aí ele era exclusivo para arquitetos. Para arquitetos. Só que a equipe pode ser composta por outros. Mas ele é para o arquiteto que vai lá e coloca a sua ideia. E aí, a TXM, que é a instituição que tem toda a metodologia, né? Suporte, então, ele é uma plataforma, né? E ele tem todo esse método de aceleração. Então, ele vai da ideação até a tração, né? Dependendo do estágio que você está com a sua ideia. Mas a maioria ali estavam na parte de ideação ainda, né? Para ver se sua ideia tem validade, se realmente vira um negócio, ou se no meio disso tudo você descobre que ela não funciona e você pivota, né? Você vai para outro lado, outra direção, outro rumo para sua ideia, e tem uma parte de pesquisa. E é gamificado, né? É uma plataforma gamificada, então a gente tem 40 atividades para serem realizadas e você tem uma pontuação para cada uma delas. Aí atingia 400 pontos, você tinha direito a uma mentoria. No total, era como se fosse uma mentoria por semana, né? Uma mentoria exclusiva. É você e o mentor, a sua equipe, né? Então, a gente fez toda essa mentoria vinha das tarefas realizadas. Sim, mas era da TXM também. Da TXM, dentro da plataforma. Dentro da plataforma. E aí, a gente tinha também, 2 vezes na semana, a gente tinha uma aula, né? Como eu vou falar? Uma conferência, que era na segunda e na quarta-feira, de 2 horas, né? E no edital que falava que a gente tinha que ter 4 horas de dedicação. E realmente são 4 horas, porque se você não tiver 4 horas, você não consegue fazer. Até dá conta de fazer, mas não vai ser da forma correta, que você vai fazer meio nas coxas, né? Você não vai se dedicar exatamente como deveria ser. E aí a gente começa essa corrida aí contra o tempo para executar todas essas atividades. E cada atividade é uma descoberta, né? Você tem a parte de entrevista, que você tem que desenvolver o formulário, fazer e ir a campo mesmo, para ver se a dor do seu cliente. E a grande parte que é interessante aí do empreendedorismo é que assim, a gente não tem essa vocação, essa ideia de como que é
né? Na verdade, a gente vai... A ideia geral do curso de arquitetura é a gente projetar, né? Vou projetar, vou sair da universidade, ter um emprego, vou projetar casa, vou projetar... Ou vou dar aula. Vou lecionar, vou fazer alguma coisa, mas a ideia de empreender, ela não é muito comum. E assim, a gente é criativo, né? A arquitetura da arquiteto é criativo, mas não é empreendedor. Falta o método, talvez. Falta método, falta alguma coisa ali que realmente possa dizer o que a gente tem, como que a gente pode explorar o conhecimento que a gente tem. E principalmente, o que eu aprendi lá, não se apaixone pela solução, né? Eu era apaixonado pela solução e é muito difícil você desconectar dessa coisa, se você está apaixonado pela sua solução, para você enxergar de forma diferente. E você tem que se apaixonar pelo problema. Então, qual é o problema que eu quero resolver? Entendi. E aí, quando a gente debruça em cima desse problema, e não precisa ser de arquitetura, você pode pensar de uma forma empreendedora de uma outra coisa, que você está enxergando ali o problema e você fala, cara, eu posso pensar, como que eu soluciono isso? Será que isso que eu estou vendo é uma dor para todo mundo? Será que se eu conseguir resolver, eu resolvo não só para um, resolvo para várias pessoas? E aí, essa metodologia da TXM, ela te coloca nessa situação, onde você começa a explorar o problema, né? O que é esse problema? Como que é a dor? Como que ele resolve isso? E aí você vai juntando tudo isso e no final você tem um produto, uma ideia de negócio. E aí são vários estágios, né? A gente entrou 75 e saiu 52 ideias estruturadas ou, né, de alguma forma tiveram ali todos os recursos, né? Todos tiveram acesso a todos esses recursos. Então, algumas mais estruturadas ou menos estruturadas, outras com uma, assim, um foco financeiro, uma saúde financeira bem resolvida pela ideia, outros que ainda precisam, mas se a gente observar, né, essa deficiência que a gente tem enquanto arquiteto de pensar como que eu empreendo, o que eu posso fazer para a minha ideia virar um negócio, eu acho que foi né, na verdade, a metodologia é excelente para te tirar, né, de uma coisa estática e te colocar no meio de uma situação onde você resolve e pensa como resolver esses problemas, né? E aí você articula várias coisas, não é só como arquiteto. Sim. Então, esse processo do CalLab, ele finalizou, né? Eu sei que agora teve uma seleção, mas aí era né, mais de uma apresentação e que vão ser apresentados, eu não sei se os 6 ou só os 3. 9. Aos 9, isso. 3 de cada. 3 de cada vertical. Vão ser apresentados agora no Congresso Internacional lá em Brasília. Então, bom, eu vou dar um recado agora, né, para os profissionais, tanto os profissionais novos, recém-saídos da faculdade, como os mais idosos, né, ou que já estão mais tempo no mercado, né, que o Ronaldo traz para a gente, né, uma série de outras aberturas, né, outras formas de fazer projeto, de ser criativo, né, que não só aquele mais tradicional, que a gente tem a ideia de fazer o projeto da casa, fazer o projeto da clínica, ou trabalhar numa prefeitura, ou dar aula, quer dizer, a gente sempre, né, no CAL, e a gente tem que ter essa visão, que o campo da arquitetura é muito grande, né? E a gente, esses dias mesmo, estava conversando essa questão do empreendedorismo, né? E a gente procurando em Campo Grande, né? A gente lembra do Arnaldino, que era um arquiteto que tinha uma empresa de uma consultora, porque a gente não passa para a ideia isso, né? A gente faz projeto e executa uma... Mas se um empreendedor e montar uma consultora, são poucos, né? Então, acho que essa experiência tua, né, que está voltado, né, para esse projeto teu mais específico, mas ele pode ser aplicado, e como a gente vê que são 3 eixos, para tudo, né? Então, eu gostaria que, para a gente finalizar,
né, você fizesse um apanhado agora mais final do que foi o Caulab para você e o que você diria para os profissionais que estão aí em vista desse mercado que existe. Não é só um mercado, é uma ferramenta também, né? Existe o setor público, né, pensando aí nas GovTechs, né, existe projetos urbanos que foram, né, acelerados pela TXM, projetos de paisagismo, empreendedor fazendo a parte de gestão, software de gestão para arquitetura, para construção, dados urbanos, como a Planurb, né, a gente tem ali acesso a aquilo lá sendo desenvolvido pela equipe que estava lá com projetos. Então, é uma infinidade de possibilidades, de tecnologias, de materiais diferentes. O arquiteto pensando numa nova solução, num novo tipo de material para ser inserido, ou na junção de outros materiais para resolver o problema de habitação ou de construção. Então, quando, né, acessar ali, vocês vão ver que é a possibilidade para tudo, né, para desenvolver novas ideias, né? Então, é uma infinidade e eu realmente, dentro da TXM, né, participando da TXM, eu vi assim, o quão rico é aquele conteúdo, quão rico é a experiência e depois você sai transformado de lá. Porque você fala assim, cara, posso fazer muita coisa. Não é mais restrito só a arquitetura, mas a base que a gente tem é a arquitetura. Então, a gente pode pensar em projetos diversos aí e atuar em diversas áreas dentro da arquitetura. Fora que a gente tem uma infinidade de áreas que a gente pode atuar e a gente pode explorar todas elas de uma forma mais abrangente ou não. Eu posso fazer uma empresa para prestar serviço para o governo, que o governo utilize minha ferramenta, ou que minha ferramenta possa virar uma ferramenta que o mundo inteiro utilize. Né? A gente teve exemplo da mentoria da menina da OSPA. Né? Então, você estava falando. A OSPA, a gente olha assim e fala, meu Deus, que coisa interessante. E quem está lá? Arquiteto. Quem está lá desenvolvendo junto com os desenvolvedores é o arquiteto. Ok. Arquiteto. Bom, Ronaldo, a gente, né, você estava dizendo que na apresentação você tinha 4 minutos, foi pouco tempo. Eu acho que a gente deu muito mais que 4 minutos, né? Eu fiquei satisfeito por esse apanhado todo, né? De que foi apresentado aqui. E fica o convite, né, para os arquitetos. Provavelmente ano que vem deve ter um outro edital, acredito. Não sei como é que tá, mas provavelmente o CAL vai abrir continuidade. Então é oportunidade para os profissionais que nos ouviram, que se interessaram por essa área, né? Por essa nova área, não é nem nova área, mas uma nova forma de pensar. Uma nova descoberta. Aí, né? Que participe, né, desse Caulab e de tantos outros, né? Então, editais, startups, mentoria, né? Que são palavras, parece que esquisitas para a gente, mas, na verdade, faz parte do nosso universo, né? Então, eu acredito que esse assunto, né, do Caulab, a gente vai potencializar, despertar o empreendedorismo dentro, né, do universo da arquitetura. Profissionais, né? Então, eu passo, então, as palavras finais para você despedir aqui do nosso público. Então, a gente pode falar o seguinte. Tem o Living Lab, né? Se tem uma ideia inovadora, tenta ver. Tem algumas acelerações, né? Ou conteúdo que você consegue ter uma ideia, se valida ou não, né? Aquela ideia. Vai ter o Centelha agora. Tem o FINEP. Abriu... Acho que hoje foi o edital do BNDES Garagem. Então, existem possibilidades. E pensar a arquitetura dentro de outras coisas. Sim. Não só a arquitetura como arquitetura, mas onde eu posso inserir a arquitetura. E são várias opções, várias possibilidades, vários editais. E está sendo fomentado. Sim. Então, é importante a gente participar disso. Tá bom. Bom, então agradeço, né, a tua disponibilidade
de ter vindo aqui com a gente. E com isso a gente encerra mais um Cal Convida, né? Com o nosso amigo Ronaldo. Muito obrigado. Eu fico imensamente agradecido pelo convite. Ok. Muito agradecido mesmo.